Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de segunda-feira, para a gente falar aqui sobre desenvolvimento humano, que a gente conversa toda segunda-feira, né? Então hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo muito especial, a gente vai bater um papo com a Jamile, né, que já conversou com a gente aqui numa segunda-feira muito bacana, e agora a gente vai trazer aqui um tema sobre gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, né? Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, pessoal. Vamos aguardar aqui a Jamile entrar para a gente começar esse bate-papo, né? Lembrando que a gente vem fazendo aí as lives desde março, né? Quando a gente começou a compartilhar conteúdos para ajudar as pessoas, os empresários e as pessoas ali a se ajustar a esse momento de transformação, e a gente começou a receber ali dicas e solicitações de temas para a gente poder discutir aqui e trazer para vocês. A família já chegou, já está entrando aqui, né, para a gente começar a conversar. Bem-vinda, bem-vinda Lili. Vamos chamando aí os colegas pertinentes. Olá. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo já. Tudo. Estamos combinando a jaqueta de couro preta aqui, ó. Tá friozinho hoje, né, Fábio? Tá friozinho, né? O pessoal já está chegando aí, se juntando a gente. Estava aqui dando as boas-vindas. Bem-vinda Lilian, Thiago, Giovanni, né? Todos que já conectaram aqui com a gente para esse bate-papo que a gente escolheu hoje aqui falar, né? Sobre gratidão, né? Um assunto bem amplo, mas um assunto bem bacana aqui para a gente começar a desenvolver, né? E conversar aqui com as pessoas e receber a interação aqui da turma também com relação à interação, as perguntas, né? Eu achei bem interessante que você publicou lá, eu coloquei, né, na chamada, será que você é grato, ingrato ou não grato? Né? Que aí as pessoas às vezes não sabem, né, a diferença ali, como é que ela está se fazendo, comunicando, e você falou ali na chamada também, será que dá para ser grato num momento como esse, né? É bem, bem bacana. Então, Acho que a gente pode falar disso, né? podemos sim. Então, muito bem-vinda, Jamile. Muito obrigado de novo por ter aceito o convite para a gente bater papo. Fala um pouquinho aí com a turma, vai chamando. Gratidão, Fábio. Gratidão. Falando um pouquinho aí quem é a Jamile, para quem não conhece, um pouquinho aí de como que você trabalha e a gente começar a entrar nesse assunto, porque que a gratidão chama tanto a sua atenção ali. É. Então, eu sou coach, né? Trabalho com vida, carreira e estou terminando uma pós em psicologia positiva. E eu acho que a gratidão, ela sempre me chamou a atenção, mas muito mais depois que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que a gratidão, além de a gente olhar para o outro, a gente consegue olhar para a gente mesmo. Eu andei pensando sobre gratidão para a gente conversar um pouquinho hoje, e o que me veio muito à cabeça é assim, o quanto a gratidão ela humaniza as relações, né? Porque a gente não é mais nem menos do que ninguém. Então, quando a gente abre esse diálogo, eu acho que a gente traz o humano para dentro. Então, aí a gente fica na mesma página. Isso me chama muito a atenção. Ah, legal. Eu também pensei num assunto para a gente começar a discorrer, fazer a construção. E eu estava pensando também o quanto que as pessoas elas banalizaram, né, a questão da gratidão, né? Quanto que ela foi banalizada assim como o termo, né, de felicidade, alegria, prosperidade, performance, assim como outros termos acabam muitas vezes de ter uma importância acaba sendo banalizado. As pessoas não percebem muitas vezes o usar ali o obrigado quando é algo que é muito mais relacionado a ser um protocolo social, vamos dizer assim. É, Ah, obrigado. é, É um protocolo social, não um sentimento mesmo de gratidão. Que a gratidão ela é uma emoção, ela é um sentimento, mas ela também é um comportamento, né, racional. Muitas vezes é uma comunicação, um ato de comunicação, né? E aí, talvez por isso que você diz que nesse ato de comunicação a gente se conecta com o outro, né? exatamente. E tem uma coisa que eu acho que a gratidão traz, é que você só consegue agradecer alguém, mesmo que seja por educação.
se você estiver no momento presente. Então, se você estiver prestando atenção no ambiente, prestando atenção em si, prestando atenção no outro, senão aquilo passa batido e você fala um obrigado sem olhar. Então, assim, tudo bem, mesmo que ele seja só por educação, né? Se a gente conseguir trazer esse momento presente para aquele obrigada, eu acho que as coisas começam a se transformar naquela relação. Sim, efetivamente, né? Né? Estar presente e sentir, né? Semana passada a gente falou sobre superação. E a superação, ela demanda uma situação de adversidade, senão a pessoa vai superar o quê, né? E aí a gente falou aquilo, a pessoa que ela identificou que numa superação pode ter algo positivo, ela é grata, porque ela valorizou aquele momento, valorizou a situação, ela se conectou verdadeiramente com o momento, se conectou com aquela situação, e aí ela se conectando, ela consegue perceber às vezes coisas positivas muito mais rapidamente do que se ela não tivesse conectado. Então faz muito sentido. Exatamente. E aí tem o budismo fala muito. Oi, Elaine, tudo bem? Eu sei que a Lili também entrou, são amigas muito próximas, obrigada. O budismo fala muito da autoapreciação, né? E eu acho que a gratidão ela traz isso também. O quanto a gente também pode olhar para a gente e agradecer, né? Por coisas que a gente conseguiu fazer, por coisas que a gente tem, por coisas que a gente né? Pela nossa educação, pela família, não só pelas coisas materiais, mas pela nossa história, né? E eu acho que o momento atual, ele fala muito disso, né? Do quanto a gente consegue, ou não, agradecer tudo que está acontecendo. Então, para a gente poder olhar tudo que está acontecendo e olhar para a gente precisa estar realmente no momento presente, nem no passado e nem no futuro. Mas o que eu posso fazer hoje, né? Então, todos os dias, quando eu acordo, vou para a varanda e ouço os pássaros, eu sou extremamente agradecida, porque naquele horário onde eu acordava, eu não conseguia mais escutar os pássaros, e olha que eu não acordo tarde, vamos deixar claro, né? Então não era só a hora do rush, eu acordo umas 6h30, 7 horas, e eu já não escutava mais os pássaros, né? Então outro dia eu gravei muito, Fábio, muito. Então eles ficavam cantando muito tempo. Eu falei, cara, que isso é gratidão. Poder estar em contato com a natureza é a mesma coisa que a gente poder estar em contato com a gente mesmo. Né? Então a autoapreciação, ela também é muito importante. Não é só olhar para o outro, mas é a gente olhar para a gente. Olha o Chuit aí, gente. É um amigo que eu não vejo há muitos anos, desculpa, Fábio. Que é Fábio também, obrigada. Bem-vindo. Então eu acho que isso também quebra mais um preconceito, porque a gente sempre olha para o outro, acha que tem que agradecer o outro, e é feio a gente olhar para a gente e achar coisas que a gente possa olhar na gente e gostar, né? Isso também é gratidão, porque isso também a gente construiu, ou a gente nasceu com, enfim, mas é nosso. Exatamente. Bom você falar desse ponto, que é justamente o que a gente vai discorrer aqui sobre a gratidão ser um ato ativo, né? Tem aquela que está no automático, né? Que a gente, por questões sociais, ali, o cara, obrigado, 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 e às vezes nem sabe por que está agradecendo, né? Mas mais por uma convenção, mas já é algo, né? Tem aquele que nem isso faz, né? Mas é uma comunicação ativa, né, de você ser grato por aquilo que você realmente valoriza e que você passou a observar, passou a estar presente, né? E tem aquela outra, muitas pessoas, quando a gente vai fazer exercício ou falar pela primeira vez de gratidão, né, faz um exercício de para que eu sou, quando é que eu me senti verdadeiramente grato, né? A maior parte das pessoas, elas buscam eventos pontuais. Eu fui grato no nascimento do meu filho. Eu fui grato quando eu sobrevivi a um acidente, né? Fui grato quando eu passei no vestibular. Fui grato quando eu me... E aí são questões pontuais e muitas vezes as pessoas acreditam que elas só podem ser gratas nessas questões muito pontuais e muito chamativas. E aqueles que acreditam acabam vivendo mesmo gratidão só nesses momentos. E acabam muitas vezes buscando ter momentos extraordinários, sensações extraordinárias para poder ser grato. E aí essa gratidão, ela é
traz também quimicamente aquela emoção, né, de você ter um esforço ali emocional para ter atingido um objetivo e tal. Só que ela não é, os eventos já dizem, né, são pontuais. Né? Aí se você for esperar pontualmente ter esses eventos durante a vida para ser grato, tá perdendo grandes benefícios que a gratidão pode trazer quando você se conecta com coisas simples e valoriza e comunica essa gratidão também com as coisas simples que você falou. Foi bom você ter falado sobre isso, né? Porque existem pesquisas dentro da psicologia positiva que mostram que a pessoa que traz a gratidão para a vida dela, sem ser nos momentos pontuais, né? Mas com um estilo de vida mesmo, uma forma de viver, né? Entender que a gente tem muita coisa para agradecer. Normalmente são 25% mais felizes do que as outras pessoas. Então, isso é pesquisa, né? A gente não está pesquisando, a psicologia positiva ela não pesquisa só coisas muito felizes, né? Porque a gente sabe que para valorizar as coisas boas, a gente também precisou passar pelas coisas não tão boas, né? Mas que nos trazem muito aprendizado, porque também a gratidão passa por aí, pelo aprendizado. Então, se a gente não observa, não está presente, de novo, que é uma coisa que eu acredito muito, se a gente não está conectado, se comunicando com o ambiente que a gente não aprende nada. E a gratidão, ela traz o aprendizado o tempo todo, porque faz a gente refletir no tempo presente, né? É bom ter falado dessas questões de pesquisas, né, científicas, dados científicos, né, que a gente percebe que nos últimos 30 anos, com a evolução da neurociência, a evolução do estudo das emoções e o efeito dela na vida, nos resultados das pessoas, inclusive cognitivos, ficou comprovado o benefício, né, da gratidão e da gratidão ativa como um exercício constante, além de 25% mais felizes. Ela traz ali todo um controle hormonal que aumenta nesse momento, por exemplo, a imunidade, né? Ela melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição física, ela te dá muito mais energia para fazer as atividades do dia a dia, né? Então, o exercício ativo da gratidão, né, dentro do cérebro, ele ativa ali justamente esses locais que são de sensação de prazer, de merecimento, de realização, que promovem todo esse bem-estar no corpo e que motiva a realizar muito mais coisas. Então, justamente dados científicos que comprovam, né, os benefícios da gratidão. Eu acho que a gratidão tem aquela coisa que quando a gente faz o bem para o outro, quando a gente doa alguma coisa, a gente costuma dizer que faz melhor para a gente do que para o outro, né? E eu acho que a gratidão é um pouco isso também. Quando você está verdadeiramente agradecendo alguém, nem que seja uma coisinha pequenininha, isso já faz a gente se sentir tão melhor, né? Porque se a gente partir de um pressuposto muito simples, só pode agradecer quem tem isso dentro dele, né? Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, quando a gente consegue oferecer um momento de gratidão para o outro, a gente está conectando com o outro, a gente realmente está aumentando a nossa prosperidade, a nossa relação, né? Existe uma inteligência relacional por trás da gratidão, né? Sem inteligência social, a gente também não consegue conviver, elaborar tudo isso que a gente está falando, né? E que nem a gente fala, tá? É impossível uma pessoa que tem fome, que passa realmente necessidades básicas, pensar em gratidão. Mas não é só isso. Não é só disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um outro momento, de uma evolução disso mesmo. E tem estudos também que é o estoicismo, que diz que a gente não consegue controlar as coisas ruins que vão acontecer na nossa vida, né? Que inclusive estuda justamente essas regiões carentes, as regiões realmente que não são abastadas. Inclusive dá um oi para a Filó aqui, a Filó é lá de Angola, tá prestigiando a gente aqui, lá tarde da noite ela está aqui com a gente. E é justamente ajudar a entender, né, que as coisas ruins elas acontecem, né? Só que aí elas são às vezes inevitáveis. Porém,
o que você vai fazer com as coisas ruins que acontecem, essas você consegue controlar. É isso que esse estudo diz, né? Inclusive tem uma outra teoria que é o 10-90, né? 10% é o que ocorre, 90% é o valor, o peso que você dá para o que ocorre. Né? Porque quando acontece algo ruim, né? Roubar o carro, aconteceu uma tragédia, não adianta ficar lamuriando ou pensando em algo ruim, porque não vai mudar o fato. O fato não vai ser mudado. Porém, o que você vai fazer com o fato, isso sim pode ser mudado. Isso sim pode ser controlado e gerenciado. E aí não é ser um otimista, né, bobo, né, mas sim você conseguir canalizar a energia para ser grato, inclusive, pela aquela coisa ruim que aconteceu, porque algum aprendizado tem. É raro alguma situação na vida onde não haja algo positivo a ser tirado. Uma situação de adversidade, algo ruim que foi passado, independente da situação, sempre tem algo positivo a ser tirado. Né? E esse algo positivo é onde pode ser gerenciado. Então, voltando para o momento atual, outro dia o Karnal, numa live, falou uma coisa assim: eu nunca tive que aprender tão rápido a lidar com a tecnologia, né? E aí eu me coloquei muito nesse papel. Então, você sabe, né, Fábio, que eu tive uma resistência inicial, e algumas amigas que estão aqui nessa live também, né? Eu sempre tive uma resistência, assim, em realmente entrar com tudo na área da tecnologia. Não que eu não a use, né? Mas, de fato, eu fiquei me perguntando, será que se a gente não tivesse nesse momento, eu estaria fazendo lives? Não sei responder, mas eu tendo a dizer que não, né? Não, não assim, com essa frequência, porque é um mundo de lives, né? Então, eu fico muito feliz, porque tem espaço para todo mundo, né? Quem a gente escolhe para ouvir. Então, essa pessoa ela vai dizer alguma coisa útil, né, para a gente. Então, realmente, assim, né, desculpa, a gente tá tendo que, olá, só agora comecei com o Instagram. É isso aí, César. É isso aí. Então, a gente está na mesma linha, né? Então, assim, é isso, né? A gente começa a reconhecer coisas e valorizar coisas que a gente não valorizava, né? Por questões de necessidade do trabalho, por questões pessoais, por receios, medo de não sair perfeito, que a gente sabe que a gente passa por isso, né? A gente é exigente, então a gente quer que saia perfeito. Mas sou muito grata, sou muitíssimo grata a você que me convida para fazer uma live com você. Fora que eu tenho o maior prazer em discutir assuntos com você, né? De certa forma, a gente tem uma área aí que tem uma sinergia que a gente faz junto. Mas fora tudo isso, né, que baita aprendizado, poder conviver em família e poder perceber que, como disse uma amiga nossa outro dia, me irrita saber o quanto meu marido masca chiclete durante o dia. Gente, só dá para descobrir isso convivendo. E tem hora que a gente não convive mais tanto tempo, né? Cada um vai para um lugar, vive o dia no escritório, ou vai para a empresa, ou sei lá. E a gente não tem mais essa convivência. Então a gente não percebe essas mínimas coisas, né? Meu marido, por exemplo, gosta de trabalhar escutando música. Eu não consigo me concentrar, porque eu adoro música, eu fico cantando. Então, vamos combinar como é que a gente vai fazer, né? Então, tem vários aprendizados. Então, aprendendo que a gente também consegue ser grato, né? Uma outra coisa que eu acho que traz a gratidão, e aí um passo antes, o quanto a gente está aberto para as coisas novas. Porque um momento como esse exige que a gente tenha um mindset de crescimento, que a gente esteja aberto para coisas novas. Nem que essas coisas novas nos tragam certa dor, né? Então, ninguém pensou em ficar especialista em vírus, né? Mas agora a gente está tendo um conhecimento que é quase insuportável, mas ainda assim a gente tem muito para agradecer, né? Cada um que entra num hospital, cada um que sai do hospital, o quanto a gente está tendo que perceber o nosso senso de humanidade e agradecer por isso, né? Perceber que o que bate no outro bate na gente também, em função desse senso de humanidade. Então,
Isso para mim também é gratidão. Sim. E é importante também destacar nessa questão de todos os ganhos que estão por trás dessa transformação, desse momento, né? Voltando ao momento de realmente incerteza no começo, agora a gente já tem algumas certezas de que, principalmente, que aquele mundo não existe mais e que não vai mais existir, né? E a gente não sabe qual mundo que é, mas provavelmente um dos ganhos é você se sobreviveu até agora, você está mostrando que é flexível e que é adaptável e que é isso que fez com que aqueles 7.000 homens lá da savana africana, que são os nossos avós, sobreviveram e que aquele gene está aqui na gente, a gente consegue sobreviver, né, a qualquer bichinho aí que vai querer matar a gente, né? Então, no mínimo, você voltar às raízes de que a gente consegue, sim, ser grato às adversidades, que as adversidades nos fazem fortes. É justamente saber observar essas adversidades e usá-las, né, em benefício de entender o que pode melhorar na sua família, na sua empresa, na sua relação conjugal, na relação com os filhos. Qual possibilidade, muitas vezes, pais que trabalham tanto fora, que chegaram em casa só viu o filho dormindo, né, e agora consegue ali ter, provavelmente esse cara está grato por estar conhecendo o filho, né? As esposas também conectadas ali com os maridos, o César agradecido por conhecer o Instagram, o Rogerinho falou que aprendeu a fazer bolo, né? Olha, ganhos às vezes, Aê, Rogério! uns ganhos ali que realmente só tem, por que não, né? Momentos de adversidade, aproveitar e estar conectado consigo com o momento e preparado para poder aproveitar o melhor de cada situação. E fora os novos negócios, né? Os novos negócios estão surgindo também por conta disso tudo, né? O quanto a gente está sendo obrigado a rever os nossos negócios e a entender que sim, o mundo já era outro, mas a gente não percebia. A verdade é essa. De ver, se a gente olhar com lupa, várias dessas coisas que a gente está falando já deveriam ter sido mudadas no nosso dia a dia, mas a gente ignorou. A gente viveu na negação naquele mundo anterior. E algumas pessoas ainda estão vivendo na negação neste mundo atual, né? Então, oi, Renato! Que ótimo! Estou adorando isso. Então, assim, eu queria voltar um pouquinho no preconceito que você citou no início, o quanto a gratidão ela também vem cheia de preconceito, não só por causa dessa coisa de quando começaram a dizer, a falar gratidão, gratidão. Eu tenho uma amiga que falou assim para mim, que é isso? Por que as pessoas estão falando gratidão em vez de falar obrigada? Naquela época eu falei assim, acho que é um movimento que está rolando, né? Eu também não tinha entendido por que as pessoas estavam se expressando daquela forma. Aí fui entender e tal, e aí faz sentido quando a gente não exagera, né? Porque tudo vira uma coisa só, a gente não distingue mais o que é legal e o que não é legal. Então, acho que tem uma coisa, olha aí que legal, esse depoimento do Erasmo, né? E aí o preconceito, acho que vem muito daquela obediência da era medieval, onde a gente era obrigado, né? As pessoas naquela época eram obrigadas a aceitar e agradecer várias coisas. Então, muita gente ainda tem preconceito do agradecimento, da palavra gratidão, também porque estão presos a essa ideia submissa de gratidão. Quando, na verdade, você vê que a pessoa que ainda pensa assim, ela também ainda não teve oportunidade de se atualizar, de olhar para ela nesse sentido, né? De entender que a chave já virou. Né? O quanto a gente também, de novo, precisa se atualizar, precisa estar em contato com a gente mesmo, precisa entender o movimento à nossa volta e agradecer por esse movimento, mesmo que ele tire a gente da zona de conforto. Porque senão não tem evolução, né? Se a gente continuar na zona de conforto, fica tudo igual. E você falando isso, eu lembrei Você falou do Karnal, eu lembrei também tanto o Karnal quanto o Cortella, eles falam que aquele que é o pessimista, né? O pessimista é um preguiçoso, né? E aí o canal disse da gratidão, o cara que é ser grato dá trabalho, né? Dá trabalho porque o cara tem que ver as coisas positivas em tudo e na verdade ele além de ver, ele tem que agir positivamente, né? Comunicar a gratidão.
E aí é muito mais cômodo e é muito mais fácil, principalmente para o preguiçoso, só ver as coisas negativas, né? Ser o pessimista ali é mais tranquilo, que, tá vendo? Se der errado, Mais simples. eu tinha razão. Eu sei que vai dar errado. Eu não preciso fazer nada, fico parado que vai dar errado. Né? Então, é o oposto, muitas vezes, da gratidão ali, o que leva é justamente o pessimismo e é a preguiça. Né? É o cara realmente que... o otimista e o grato, ele vai ter trabalho. Vai, né? Mas ele vai ter aprendizado. O outro não. E aí, complementando esse ponto que você falou do preconceito, né? Também foi na época que surgiu esse movimento, gratidão, e aí um rapaz comentou aqui do Gratilux também, que eu nunca ouvi, né? Mas eu vi que Eu também não conheço. Me ensina aí. o movimento, esse movimento de gratidão foi para trazer à tona essa questão, né, de realmente ser grato por conta de o muito obrigado, ou obrigado ter virado ali o automático, ter virado o banal. Então trouxeram para tentar aprofundar mais. Porém, eu vi a explicação de um linguista português dizendo que em todas as línguas do mundo, o muito obrigado já é o mais profundo termo da gratidão que existe em qualquer língua. E que não precisaria usar o gratidão ou hashtag gratidão. Quando eu falo muito obrigado, na língua portuguesa, ele já está realmente dizendo o quanto ele sente, comunica e foca em algo que ele realmente valoriza e que ele está comunicando a gratidão já na sua plenitude. E que a palavra gratidão em português ela não tem tanta força quanto tem no inglês, que é onde surgiu lá o grateful, para poder usar como gratidão. Mas aí, justamente, o movimento foi para não sair do banal, né? Sair do automatizado. Foi boa essa explicação, hein, Fábio? Eu não conhecia. E eu acho que também a gente poderia falar da não gratidão, né? O quanto a pessoa, quando ela não faz questão de ser grata, o quanto ela está sendo infantil, que é um outro olhar, né, da gratidão, porque a pessoa que não presta atenção no outro, não agradece o que está sendo colocado, oferecido pela vida para ela, ela é muito autorreferente, né? Ela é muito infantil. Então, o quanto isso também traz uma certa cegueira, uma certa arrogância para essa pessoa. Né? Que é mais um jeito da gente olhar a gratidão. Né? Quando a criança, por exemplo, se a gente não ensina para ela que ela tem que agradecer quando as coisas estão sendo dadas para ela não vai saber. Mas se ela é criada num ambiente onde automaticamente já existe isso, ela começa a olhar para isso como uma coisa que ela precisa aprender, né? Então ela troca com o ambiente. Né? E aí a gente vai ensinar para a criança aquela história, né? Por favor, dá licença, obrigada. Por favor, dá licença, obrigada. Né? Quando que você usa uma coisa, quando você usa outra e tal. Então, tem muito do como você foi criado, né? Do quanto a sua família te trouxe tudo isso. Mas não serve de desculpa quando a gente cresce, vira adulto, né? E pode melhorar. Então, se você não teve isso na sua raiz, você pode construir essa habilidade, né? Você pode treinar a gratidão. Sim, até o César comenta aqui, né, que antes de agradecer, precisa agradecer internamente, porque o agradecimento, como você falou agora, ele é uma emoção, é um sentimento, mas também é uma ação. É a ação de comunicar, é comportamental e é racional. Não justifica, na minha família era todo mundo grosso, ninguém agradecia nada, tal, e então não vou agradecer. Você consegue exercitar sim. E aí, além da não comunicação, da gratidão, que seria o não grato, né, que você falou, é o cara que não reconhece, né, não tem empatia, não valoriza, às vezes, a ação para ele, tem aquele que é o pior, que é o ingrato. Que o ingrato é aquele que efetivamente reconhece e, na verdade, ele não reconhece e não valoriza as ações. Né? Aquele que ele é não grato, ele simplesmente não comunica. Ele, às vezes, é assim, legal, entendi, César comunicou aqui, obrigado. Ou ele fica obrigado internamente, não agradece. Né? E o que é ingrato fala, pô, que comentário mais inadequado, né, para o momento. O cara, além de estar recebendo uma contribuição,
ele ainda comunica o contrário, comunica uma ingratidão, né? Isso que diferencia o não grato do ingrato, né? O grato comunica a gratidão, o não grato sente, mas não comunica, e o ingrato sente até o contrário, né? Não reconhece o valor nas coisas. E aí, às vezes, até comunica o contrário. Ele não reconhece o que é pior. Às vezes ele pode até reconhecer, mas ele não fala, né? Ele não fala, porque assim, ele tem crenças, porque ele tem preconceitos, né? Porque ele não quer se sentir menos. Outro dia eu escutei uma pessoa falar isso, né? Ah, não gosto de ficar devendo favores. E eu fiquei pensando de onde vem aquilo, né? Então, agradecer para ele significa isso, né? Não sei como foi a vida dele, né? A infância dele. De repente, ele tinha isso no ambiente, né? Onde ele viveu. Mas o quanto, de novo, a gente é autorresponsável em fazer a mudança da nossa vida, né? Então, nada justifica. Sempre que a gente vai lá atrás, justificar, pegar lá na nossa infância alguma coisa para trazer para o momento atual, é fato que a gente não está fazendo o que a gente devia fazer, né? Que a gente não está fazendo nada com aquilo. Então, você pode ressignificar, você pode compreender, pode acolher, deve acolher, né? Mas dá para a gente mudar, que é a história da ação. O que eu faço com isso? Né? Ah, eu só sou grato. Não, olha quantas coisas a gente está falando que levam a gente para uma palavra tão cheia de significados que é a gratidão. Esses dias até lembrando um case aqui, um rapaz que lançou um curso de finanças pessoais online, estava pedindo para o pessoal votar numa enquete se era mais importante física, química ou educação financeira. Aí respondeu assim, ó, sua pergunta acho que não cabe muito nesse momento, porque se você não tivesse tido aula de física ou química, alguém não tivesse valorizado isso, a sua aula que você transmite pela internet, que provavelmente foi um matemático, um físico, um engenheiro que potencializou e que faz chegar até você, não existiria, você não teria o meio. Então, muitas vezes, valorizar tudo que tem, né, e não desvalorizar ou desmerecer um outro, também é uma forma de você ser grato, né? O quantas vezes as pessoas não são gratas pelos serviços que elas têm. Quem aqui agradece o padeiro? Quem agradece o leiteiro? Quem agradece, né, o porteiro do prédio? O policial? Os médicos agora, tá todo mundo agradecendo porque eles estão ali na linha de frente. Mas quantos outros profissionais não precisam dar duro, trabalhar, para que a gente possa muitas vezes ter o básico, caminhoneiros, pessoal que limpa a rua, pessoal que cuida do trem, do metrô, né, o pessoal que está nos correios, que está cuidando das antenas lá fora, para a gente poder ter internet aqui, né? Então, tem gente que não percebe muitas vezes o que está ao seu redor e as coisas mínimas e não valoriza, e aí não consegue comunicar a gratidão. Bem-vindo, Fred, Elaine. A Elaine falou, deixa eu ver aqui o que ela falou. Eu acho que a gratidão é uma postura mais otimista pela vida. Hoje mesmo, pagando uma conta, eu poderia pensar, nossa, mais uma conta para pagar, mas ela se viu feliz ali porque ela fez o pensamento e agradeceu. Se eu tenho conta para pagar e estou pagando porque, né, eu acho que ela pensou, tenho dinheiro, tenho condição de consumir, tenho um trabalho, né, e tem aqueles que não têm. Mas justamente tem muita gente que só faz o oposto, né, que é a reclamação, né, o reclamar, né, é o primeiro passo para a ingratidão. É verdade. Eu tenho um amigo que ele emite nota fiscal de todas as coisas todos os serviços que ele presta, né? E outro dia eu vi ele falando, ele justificando isso por uma pessoa que falou para ele, nossa, mas você emite de tudo, você paga imposto de tudo, então. Né? Porque nós, como brasileiros, sabemos que temos um hábito, né, pelo menos na grande maioria das vezes, de não emitir nota fiscal, né, de todos os trabalhos que a gente presta. E ele falou assim, eu tenho a impressão, toda vez que eu emito uma nota fiscal, que eu estou recebendo por isso. Então, isso me gratifica muito. Eu sou muito agradecido. Então, eu tenho muito prazer em emitir uma nota fiscal e pagar esse imposto. Né? Então, é isso, né? Se a gente se aprofundar nas várias camadas que a gente precisa olhar,
a gente percebe os nossos gatilhos, né, os nossos orgulhos, a nossa pequenez para várias coisas, né? Então, a gratidão, acho que ela fala de tudo isso, né? Ela faz a gente compreender as relações humanas, a relação com a gente mesmo. É muito maior do que só agradecer, né? Mas a gente tem uma compreensão sistêmica de como a gente funciona, de como o ambiente que a gente está inserido funciona, do quanto a gente pode contribuir com isso para a melhora desse ambiente, né? E aí aquilo, comunicar, sentir, viver a gratidão é um ato de cuidar de si também. É cuidar da saúde das pessoas, como é comprovado cientificamente, quem é grato, né, melhora a qualidade do sono, melhora a situação cardíaca, energia, disposição física, ela também melhora os seus resultados, né, porque melhora o seu comportamento, né, e aí acaba melhorando o seu foco, melhora a sua atenção. Então, o exercício de gratidão também é cuidar de si, né? Parece que é algo que é egoísta, mas na verdade você está sendo grato e cuidando, né? Tendo autocuidado aqui, né? Como o Fred falou. Então, exercitar a gratidão é também um gesto de autocuidado. Outro dia o Fred falou numa live que eu achei nota 10. Ele falou assim, na hora da gente agradecer, na hora de ter gratidão, a gente precisa entender por que a gente está agradecendo. E eu achei isso muito legal, porque a gente precisa, para a gente entender por quê, a gente precisa parar naquela hora, aquela história do verde, amarelo e vermelho, né? Então, a gente precisa parar, entender aquele momento, se conectar e agradecer. Então, é o porquê da gratidão que faz a gente se transformar, né? É muito importante isso. Porque, de novo, né, a gente dizer, sou grato, gratidão, gratidão por esse, por aquele. Mas por que o padeiro é tão importante para mim a ponto de eu agradecer tudo que ele faz? Aonde ele me toca, né? Ele me toca porque ele acorda às 4 da manhã para fazer meu pão, ele me toca porque ele vem de longe muitas vezes, ele me toca porque eu adoro o pão que ele faz, porque eu preciso comer pão de manhã, porque o pão que ele faz é maravilhoso, não sei, né? Mas cada um precisa entender o seu porquê na hora da gratidão, porque é isso que vai fazer a transformação dentro da gente. A humildade, ela está muito vinculada, né, a tudo isso também, a gratidão. É outro sentimento que, se a gente não se aperceber, a gente deixa escapar. Exatamente. Que aí é o conectar, o porquê é o conectar com os valores, né? Sou grato porque aquilo me toca em algum valor, me traz algum valor que para mim é importante, né? E eu sou grato por esse valor que eu recebo, seja lá qual for. Não tem aquela de, não precisa ser algo pontual lá, só aquilo que a gente falou de passei no vestibular, conquistei a mulher dos meus sonhos, né? Comprei meu carro que eu queria. Não é só nesses momentos, né? Porque senão o cara vai ser grato umas 10 vezes na vida dele. E não é isso. Só. Né? Não é ser grato pontualmente, né? Exercitar realmente a questão da gratidão. Né? Mas também, Fábio, vou te falar uma coisa. Eu sou uma dessas que engrossa essa estatística aí, porque a primeira vez que me perguntaram num exercício de desenvolvimento pessoal lá atrás, sobre a gratidão, eu também fui uma dessas pessoas que coloquei situações bem pontuais, né? Então, é claro que eu agradeci o fato de tido um filho, do parto ter sido um parto tranquilo, de eu ter conseguido ter esse filho, né? E também tenho outras situações na vida que foram muito, muito importantes, né? Mas eu também só assinalei essas. E também fico pensando o quanto é bom a gente lembrar dessas situações, que são situações âncoras, né, de gratidão na nossa vida, para a gente compreender, se conectar com elas, para trazer essa emoção, sabe? Entender que emoção foi essa de gratidão depois de tantos anos. Meu filho hoje é um adulto, né? Mas depois de tantos anos eu ainda posso olhar para trás, né? Ou olhar para dentro e me conectar com essa emoção.
Eu te dou, não, eu te dou razão. É óbvio que a gente precisa olhar para tantas outras coisas que a gente pode ser grato na vida. Mas eu acho que também são importantes essas situações icônicas na nossa vida. São importantes, mas não pode ficar só nelas, né? A partir do momento que conhece. E aí o exercício, complementando, né? Continuando esse assunto que você começou, além de comunicar a gratidão, né, nos pontos e de realmente não olhar só para os itens pontuais, que eles são importantes, precisam sim ser celebrados e realmente trazer essa emoção, a gente pode ir no contraponto e ver quais são as áreas onde a pessoa não tem bons resultados. Então, pergunta muitas vezes, quando a gente está lá, metade do processo, conversando com alguém, que a pessoa tem uma dificuldade na saúde, que ela tem alguma dificuldade em relacionamento, que tem alguma dificuldade com o filho, ou no trabalho. Provavelmente, ela tem uma situação de não gratidão nessa área. Pode buscar, vai buscando lá no histórico, que ela tem alguma relação de não gratidão nessa área. Algo que ela realmente não aproveitou um momento de adversidade para ela poder aprender algo para sair dali. Porque quando você não aprende, né? A gente estava falando que para você ser grato dá trabalho, você tem que aprender algo, tem que tomar uma ação. Quando você é ingrato, você se acomoda. Fala, tá vendo? Eu sou ingrato, sou pessimista, me acomodo. E aí, provavelmente, as áreas onde a pessoa tem menos resultado são as áreas onde ela tem menos gratidão. Porque quando É verdade. Né, o cara atua... Aquele casamento que não deu certo, por exemplo, que ficou uma mágoa, né? O cara que te despediu no trabalho, fica ali uma crença negativa, você fica preso, né? Então, nossa, eu concordo muito com isso. O que a gente ainda não aprendeu nessa área que a gente precisa aprender, né? Eu sempre fico me perguntando isso. E é super importante a gente olhar para isso e realmente, assim, olhar, se a gente olhar com lupa, sempre vai ter coisa para agradecer nessa área que a gente é menos favorecido. E aí, como esse momento, né, de transformação, momento de crise global, mundial, ela trouxe, colocou uma lupa em várias situações, uma lupa em várias relações, né? O casamento que estava ruim, né, acabou, a empresa que estava ruim fechou, o relacionamento com o filho que já não estava bem lá, o filho não tem como demitir, né? Ou o cara se afasta de vez ou ele se reconcilia. Como as situações colocaram lupa, elas também te dão oportunidade justamente de colocar uma lupa e buscar soluções, né? De buscar soluções, de buscar realmente melhorar e de ser grato agora por essa situação e de buscar realmente trazer aprendizados. Né? É engraçado isso, na psicologia positiva, a gente trabalha muito com forças de caráter, né? São 24 forças de caráter. E aí existem várias outras forças que estão muito misturadas com a gratidão, né? A sabedoria, por exemplo, que tem a ver com aprendizado de vida, a coragem, que tem a ver com integridade, humanismo, justiça, temperança. Então, tudo isso está muito vinculado à gratidão. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho que quando a gente faz a roda da vida, né, e a gente sabe bem, quando a gente melhora uma coisa, as outras coisas elas se ajeitam diferente, né? É a mesma coisa quando a gente coloca um sapato numa prateleira que está cheia de sapato. Para você colocar aquele sapato naquela prateleira, você vai ter que separar, ajeitar os outros e tal. Então tudo se reorganiza, né? Então é super importante que a gente olhe também as outras emoções, os outros sentimentos, para poder trazer a gratidão de uma forma suprema mesmo, sabe? Assim, inteira, sistêmica, né? Que é o que a gente tem falado, se o sujeito é grato, ele vai buscar aprendizado, independente da situação, independente do momento, do que aconteceu, porque ele vai olhar, ok, o que aconteceu, se foi algo muito ruim, né, a gente não consegue gerenciar o corona, não consegue gerenciar as brigas de governo, não consegue gerenciar a falta de comunicação ou comunicação errada, mas o que a gente vai fazer com isso? Né? Qual a postura que a gente vai ter com relação a isso? Isso a gente consegue gerenciar. Quais os resultados que a gente gostaria de ter, a gente consegue direcionar e gerenciar as nossas ações para esses resultados que a gente gostaria de ter. Então, é justamente
a partir dali, tomar a decisão é um momento de você realmente entender. Sou grato pelo que ocorreu, porque pelo que ocorreu, eu aprendi uma nova habilidade, aprendi agora a sair dessa situação que era totalmente nova, que eu não sabia. Se eu não tivesse passado por ela, eu nem saberia que teria essa habilidade. Né? E em todas as áreas da vida, como você falou. Né? Na saúde, no relacionamento, na gestão da empresa, na gestão da carreira. Né? São situações totalmente novas. E aí olhar as oportunidades, né, por trás das adversidades, é uma forma de exercitar a gratidão. E até é engraçado, né? Porque a gente se atualiza com algumas outras coisas e se revê. Então, quanto tempo atrás eu passei roupa? Faz muito tempo que eu passei roupa. E agora, né, nesse período, a gente está precisando passar roupa. Eu percebi que eu estou muito melhor passando roupa, eu estou muito mais rápida e não estou sofrendo tanto. Então é interessante, né? De novo, tem muitas coisas que a gente pode agradecer. Sim. E aí tem essa questão já dos itens que são cognitivos, que a gente percebe, mas como a gente falou, também tem os itens ali de neurociência, de bem-estar, de autocuidado, de satisfação, que inclusive pesquisa, né, que tem no livro, acho que é Agradeça e Seja Feliz, que mostra lá as pessoas que escrevem motivos de gratidão, elas diminuem ali a possibilidade de Alzheimer, por exemplo, de doença cerebral, de 60% a 80%. Então, diminui muito as pessoas que elas exercitam, mesmo que de forma cognitiva, a gratidão. Né? As questões de doença, de realmente problemas emocionais, né? Por conta de quão benéfico é ser grato. Fábio, você acha que vale a pena a gente falar um pouco de como é que a gente pode desenvolver a gratidão? Sim, acho que dá para fazer uns 2, 3 dicas aí. Você pode. Acho que dá tempo, você tem 10 minutos ainda para 10 ou 15. Tem uns 15 minutos para lá. A gratidão, Uma coisa. a Lilian falou aqui. Sem dúvida, Lilian, é verdade. Eu acho que assim, a gente pode dar a dica do Diário da Gratidão, né? Que é uma coisa básica. Então, escrever todos os dias, ou antes de dormir, ou acordar, pelo menos 3 coisas onde você é grato por aquele dia. Pode ser o cara que... Eu ia dar um exemplo do mundo velho. Eu ia dar um exemplo do trânsito, que às vezes a gente está com muita pressa e alguém deixa a gente passar. Eu sou sempre agradecida, sempre fui agradecida por essa pessoa. Nossa, que bom, porque ele me deixando passar, ele liberou meu caminho para eu chegar mais rápido no lugar, né? Então, alguém está dizendo aqui, Tati, ter o Diário da Gratidão, né? É maravilhoso, né? A gente aprende muito depois de algum tempo que a gente vai ler tudo que escreveu, parece que a gente rememora tudo aquilo, e é muito interessante. Então, acho que o Diário da Gratidão é uma dica de ouro, né? E é isso que você falou, né? Realmente fazer a leitura, e a leitura diária, ela te fortalece todo dia. E muitas vezes te traz mais motivos de gratidão. Né? Começa a lembrar. Exatamente. No começo, quando eu fiz o Diário da Gratidão, eram só 3. Aí eu falava, 3 é tranquilo. Aí eu fiz 3. Aí eu comecei a me desafiar a fazer 10. Vou fazer 10. Será que 10, 10? Será que eu consigo? Gente, é muito fácil. A gente encontra assim, mais de 30 num dia só. Então, é muito interessante a gente se aprofundar nisso, né? Eu acho que isso vai trabalhando a gente. Acho que é outra coisa... Né? Fala. Quero cumprimentar para o pessoal aqui. São 3, mas são 3 por dia durante 60 dias ali, 30 dias no mínimo. E aí você vai todos os dias sem furar. E aí, quando chegar lá no final, você vê o tanto de itens de gratidão que você tem e o porquê que é grato. Né? Então... bem lembrado. Acho que a outra coisa é realmente se conectar com as memórias, né, as âncoras, para perceber, sentir ali qual é a emoção que vem e trazer essa emoção em várias outras coisas do dia a dia. Né? Acho que repetir palavras, alguém disse sobre falar palavras positivas ou ser positivo, né? Eu acho que isso também é importante.
a gente repetir palavras de gratidão, de respeito, de reconhecimento ao outro, né? Eu acho isso legal. Tem uma coisa que eu acho muito legal, uma vez eu passei para o meu coach e foi muito interessante o resultado, uma coisa muito, muito simples, mas o quanto muitas vezes, a gente até fala disso no BNI, né? O lembrei de você. Então, eu acho que o lembrei de você em termos de gratidão é muito interessante. Você poder espontaneamente mandar uma mensagem ou agradecer a pessoa ou até elogiar o comportamento daquela pessoa com um terceiro que você estava presente, eu acho que isso também é gratidão. Sim, muito bom. Né? Sim. E tem esses, fazer o exercício de, na diversidade, ponderar e perceber o que será que tem por trás dessa diversidade, o que eu preciso aprender com essa diversidade. Porque aí passa a não ficar com aquele viés pessimista de que só acontece comigo, tinha que ser comigo mesmo, tal, não sei o quê. Aí, ao invés de levar para gratidão, leva para ingratidão. Mas se tem uma diversidade, tenta ver o que você precisa aprender com aquilo. Aí você vai ser grato. Pô, algo eu vou tirar daqui, né? Algo eu vou tirar dessa situação. E aí, seja grato pela situação, inclusive pela situação de adversidade. Eu acho que reconhecer uma pessoa que você nunca reconheceu pode ser um exercício também bastante interessante, né? Aquela pessoa que muitas vezes está no seu dia a dia e você nunca agradeceu verdadeiramente, só no automático. Sim. Principalmente essas pessoas que parecem que são invisíveis, né? Tem até um documentário lá das pessoas invisíveis, né? Que já agradeceu o faxineiro do seu prédio, né? O prédio está lá sempre limpinho, cheiroso, já agradeceu o jardineiro, né? Tem alguns que às vezes você fala bom dia, o cara até acha assim, pô, tá falando comigo? Parece que nunca me faxineiro. É verdade. Né, o gari da rua também passou, falou um bom dia pro cara. Às vezes o cara é estranho. Como é que ele me viu aqui, né? Então, ser grato às vezes para essas pessoas que parecem que são invisíveis, mas não são. E sabe, gratidão me lembra muito aquela técnica havaiana, o Ponopono. Uhum. Quando eu me utilizei do Ponopono, eu fico falando porque na verdade eu acho que é importante a gente se colocar, né? E o quanto a gente também não só fala, a gente se utiliza de tudo que a gente fala, né? Que eu acho que é o mais importante. Então o eu te amo, me perdoe, sinto muito, eu sou grato. Realmente, o quanto a gente precisa se sensibilizar em relação ao outro. No sinto muito, no sou grato, no eu te amo, né? Quantas vezes a gente consegue falar isso realmente, de verdade, né? Sentindo isso. Sim. E é uma conexão, né, também de várias frentes que são realmente íntimas e profundas e que elas começam com o processo de cognitivo de ação, de comunicação e você acaba sentindo. Depois, você sente a gratidão, sente o pedido de perdão, né, efetivo ali, e aí é o que leva realmente ao aprendizado e à plenitude. Né? E viver, a gente faz o exercício, a gente vive o que a gente aplica e por isso que a gente sabe os resultados que elas podem ter para a nossa vida. Né? E a gente está 5 minutos para o final, acho que dá para dar ainda mais dicas ali do pessoal nesse momento, né, de que agora já quase 60 dias ali que está dessa nova vida, muitas pessoas já têm que receber os parabéns, né, de estarem ali realmente as empresas ainda vivas, as pessoas conseguindo ali se ajustar e se ajustar a esse momento. E provavelmente essas pessoas são gratas pelo que passou já são gratas por tudo que aconteceu, porque elas puderam se perceber mais fortes. Que quando há realmente a diversidade, as pessoas realmente se fortalecem. Né? Ninguém vai para uma academia, por exemplo, pegar um peso lá pesadão, não sabendo que aquilo vai deixar mais forte, né? Não sabendo que realmente faz sentido, né, para ela poder passar por aquilo, por aquela diversidade. É.
Eu fico pensando também nos nossos velhinhos, né? Eu acho que a gente tranca eles em casa, assim, não deixa eles saírem. Eu sou muito grata, né? Por exemplo, pela minha mãe concordar com isso e permitir que eu possa contribuir com ela nesse momento. Porque eu vejo também que muitos velhinhos estão sofrendo, né, em casa, e também negando esse momento. Então, a gente também precisa olhar por isso, né? E aí eu também sou muito grato por poder ter aqui a possibilidade de compartilhar a nossa vivência, conteúdo e poder ajudar pessoas com uma palavrinha ou outra, né? Se uma pessoa aqui conseguir tirar uma liçãozinha, melhorar ali o dia dela, melhorar o humor, ela conseguir comentar com alguém que vai usar, para mim acredito que a missão já foi cumprida, que é justamente de contribuir, de ajudar as pessoas, né, nesse momento de adversidade, mas também em outros momentos, que agora é um momento realmente de reconstrução, momento de fortalecimento, e usar a gratidão como uma ferramenta que você pode sim usar como combustível para o seu sucesso pessoal, profissional, seu sucesso em relacionamento, ser grato pelo que você tem e tomar as decisões e as ações para o objetivo onde você quer chegar, né? Então, É isso mesmo. sou grato a todos que acompanharam até aqui, né? A gente está Eu indo também. para o finalzinho do nosso papo, né? Realmente é o sentido da gente poder compartilhar conhecimento. Conhecimento parado não gera resultado, né? Então a gente conseguir de uma certa forma atingir um público ali, né, que nos acompanhou, que dedicou alguns minutos da atenção, aqueles que chegaram depois, que vão ver depois ali que ficou gravado. Também espero que tenham um bom proveito e que possam utilizar na vida de vocês, né, na empresa de vocês, na família de vocês, o que a gente trouxe aqui para melhorar, sim, a sua vida e melhorar a vida do próximo. E agradecer aquelas pessoas que te verdadeiramente têm valor para você e que servem para você conseguir identificar valor nessas pessoas também. Obrigada, obrigada, Fábio. Gratidão. Obrigada pelas pessoas que entraram. Nossa, estou com o Fábio em todas as palavras que ele falou. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para a vida de vocês, ou pelo menos para refletir, né? Passar uma hora com a gente. Obrigada, viu? Muito obrigado, Jamile, e pela brilhante contribuição, participação, né? Já foi um sucesso, vai continuar sendo sucesso, e que a gente possa fazer mais outros aí, trazer conteúdos para essa turma. Tá legal? Com certeza. Beijos. Muito beijo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.